Olá pessoal, olá amados, de novo estamos juntos caminhando na palavra do Senhor e já de antemão quero convidar você para que abra a Bíblia em Êxodo de capítulo número 32. Nós vamos dar seguimento àquilo que nós estamos vendo e hoje nós vamos descobrir que, vamos ver que nem tudo eram flores ali no acampamento de Israel, ou seja, alguma coisa deu muito errado. Enquanto que Moisés estava lá em cima no monte recebendo a lei do Senhor, falando com Deus, naqueles 40 dias, nós vamos descobrir que lá embaixo as coisas desandaram de uma maneira meio cabeluda. Mas antes de entrarmos na palavra, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos se assim você puder. Pai querido, obrigado, Pai. Que a gente pode buscar a Tua palavra, buscar a Tua presença, buscar a Tua face, sabendo, Deus, que Tu se deixas achar por todo aquele que sinceramente te busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Pai, que a vida de cada um que está junto comigo agora, Pai, seja a vida de alguém cujo coração está totalmente voltado para buscar a Tua presença e a Tua face. Meu Deus, nós nos prostramos diante de Ti e nós nos alegramos no Teu amor, na Tua graça e na Tua presença e te pedimos desejar. Fala conosco, em nome de Jesus. Não permita que o inimigo, Satanás, logre êxito nesse momento aqui agora, mas que a Tua palavra fale poderosamente conosco, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, pegar a palavra, E dar seguimento. Vamos ler até o versículo de número 6. A gente vai lendo, explicando devagarzinho. Aqui fala sobre o tal do bezerro de ouro. Olha só o que o povo andou fazendo. Mas, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido ou sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugavam e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Olha, o negócio aqui ficou feio. O povo de Israel não queria mais continuar sem um Deus que fosse diante deles. Mas a fé sobre a qual esse desejo deles se baseava era uma fé pervertida. Essa que é a verdade. Não apenas, eles queriam se apegar a uma coisa visível, mas também aqui nós percebemos a impaciência do coração das pessoas, a incredulidade de um coração natural que não foi cheio do poder do Deus vivo. Mas sim, ele se abandonou à sua própria sorte. E, de repente, ele não viu, entre aspas, uma ajuda visível dessa mão desse Deus. Ele queria algo imediato e daí eles simplesmente tomaram atitudes e tomaram providências. Na época em que o povo de Israel estava lá dentro do Egito, eles também tinham caído na idolatria. Isso nós podemos ler em Levítico capítulo 17, também no próprio Levítico 24, 14 e Ezequiel capítulo 20, verso 8. E essa coisa estava assim tão forte, enraizada no coração deles, que eles tinham um desejo por uma coisa visível para poder adorar. Repare que não passaram nem 6 semanas, durante as quais a influência que Moisés tinha sobre o povo já estava assim zerada praticamente. E agora já estava aqui fazendo um clamor, exigindo o quê? Um ídolo, um Deus, um ídolo.
Lá no versículo 1 fala, né, sobre deuses. Algumas traduções falam em deuses. Elohim, que é a palavra aqui, embora esteja no plural, geralmente aqui eles traduzem essa palavra como não deuses, mas como Deus. E claro que também poderia ser traduzido para deuses, né? Isso não teria problema nenhum. Mas no momento aqui é difícil saber exatamente como traduzir, porque os comentadores, os comentaristas, né, eles se dividem, eles não sabem exatamente o que estava na cabeça do Moisés quando escreveu isso aqui. Muito menos Moisés, né, não dá para entender direito o que estava na mente do povo quando ele fala essas coisas aqui. Na mente de Moisés, porque Moisés escreveu esse livro, né, de Êxodo. Interessante que o povo que reclama que Moisés tardava, né? Literalmente, ele vem do vocábulo hebraico que significa envergonhar, né? E que é traduzido por não voltar. Moisés não estava voltando, por isso os caras que estavam, né, se perdendo. Versículo 2, Arão diz assim: vamos lá, arranque os pendentes, os brincos, aquelas coisas nas orelhas. E não sei, a gente não sabe como tudo aqui aconteceu. Talvez Arão esperava que ele poderia refrear aquela loucura desse povo por meio dessa ordem, né? Esperando talvez que eles relutassem: não vou dar os meus ouros, os meus ornamentos para... Mas o fato é que a paixão deles não parava. O que eles queriam fazer, eles queriam um ídolo, eles queriam, né, entre aspas, um Deus. Eles foram adiante nessa loucura toda. E aí o que acontece? Né? Arão faz o bezerro de ouro, e lá no versículo 4, quando o bezerro está pronto, o povo lá diz assim: esses são os deuses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, eles estão dizendo aqui: esse é o Deus que tirou vocês lá daquela sujeira toda. É um negócio meio doido. Os ídolos naquela época, eles eram mais ou menos da seguinte maneira: havia uma estrutura de madeira, né, e que daí essa estrutura era coberta com placas ou de ouro ou de prata. Assim eram os deuses daquela época. Pouco provável dizendo que Arão tenha fundido um animal de ouro puro, sólido, tá? Isso baseado nos comentaristas, né, e nos teólogos que estudam esse tempo. Aqui fala em bezerro, né? Existe um deus egípcio chamado Apis e também um deus fenício chamado Baal, e ambos eles eram representados por touros, né? Era uma representação de força, de fertilidade entre os povos daquele tempo, daquela época. Bom, fosse qual fosse a origem, o impulso, né, dos israelitas, o fato deles terem feito essa imagem foi um primeiro passo para uma escorregada feia. E claro que levava eles para a identificação de Jeová como um Deus como qualquer outro entre as nações que havia naquela época. Ou seja, eles simplesmente fazendo o que faziam aqui, eles estavam menosprezando Deus e colocando Jeová como um Deus como qualquer outro. Tipo assim, um Deus um pouquinho menor. Haviam deuses maiores, né? Porque afinal de contas eles queriam Deus maior aqui, entre aspas, Deus maior entre aspas, né? E o pior de tudo é que Arão ainda edifica um altar, versículo 5, Arão, ele não contente com toda a sujeira que já havia acontecido, ele ainda faz um altar, agrava a ofensa, e ele levanta aquele altar blasfemo, um objeto de adoração profana, e assim abre o caminho para que o povo pudesse adorar algo que foi o próprio povo que fez, ou melhor dizendo, que o próprio Arão que fez, né? Quem fez ali o bezerro foi o Arão. Tipo assim, eles estão adorando objetos de metal inanimados, que não têm vida, que não sabem, que não pensam. É impressionante, né? Como o povo de Deus, em tão pouco tempo, ele se volta contra o seu próprio Deus. E aí a palavra lá no versículo 6 diz assim, que esse povo se levanta para se divertir, né? A idolatria, normalmente, naquela época, era acompanhada de danças sensuais, danças lascivas, e isso fazia parte de um culto da fertilidade, que era muito comum
naquela época. A idolatria normalmente envolve sensualidade. E era assim de maneira muito vã eles dizerem que na realidade estavam adorando ao Senhor. Não, nós estamos adorando ao Senhor. Isso aqui que quem lê isso aqui dá essa impressão, não, mas eles estão adorando ao Senhor. Inclusive hoje em dia tem pessoas que fazem afirmações, né, quando eles têm ídolos ou imagens dentro da sua igreja. Não, nós não estamos aqui adorando essas imagens, mas volta e meia tu está lá vendo o cara falando com a imagem, sabe? Na verdade, aquele povo, quando coloca uma imagem dentro da igreja, está colocando a sua própria concupiscência ali dentro da sua igreja. Tá? Por quê? Porque Deus foi muito claro quando disse: não farás para ti imagem de escultura. Mas por que o homem vai fazer? Ele vai fazer porque ele quer afrontar a esse Deus Todo-Poderoso. Isso é muito perigoso. E eu e você precisamos ter consciência disso. Tá? Nenhuma imagem pode substituir o Senhor. Ah, mas a gente não está substituindo Deus, a gente usa só para lembrar de Deus. Tu não precisa disso para lembrar de Deus. Quando esse mesmo Deus disse: não faça imagens de escultura, ou qualquer coisa parecida, né? Qualquer imagem, qualquer estátua, não faça. Não faça, está proibido, não faça, não faça, não faça. Qual é a parte de não faça que eu e você nós não entendemos? Não, tá? Não existe justificativa, não existe desculpa para nós irmos contra um mandamento do Senhor. Não existe nenhuma justificativa que eu e você possamos usar para dizer assim: ah não, mas Senhor, isso me fez lembrar do Saul, né? Quando Deus manda eles destruir lá os amalequitas, e Saul, Deus é bem claro, destrói tudo, destrói o povo, destrói os animais, tudo. Aí Saul poupa o rei Agag, se não me engano, poupa o melhor do rebanho que eles tinham lá. E aí ele tenta assim contornar as coisas, porque daí chega o profeta Samuel, né? Ah não, mas eu quis poupar o melhor para poder oferecer como sacrifício ao nosso Deus. Olha quanta espiritualidade, né, de um homem. Ele estava guardando o melhor para poder oferecer a Deus. Mentira! Ele estava ali obedecendo aos desejos da sua própria carne. O povo queria alguma coisa, ele foi lá e cedeu aos desejos do povo. Ele não cedeu ao que Deus queria, ao que Deus pediu para ele fazer. Ele não fez. Ele desobedeceu ao Senhor. Então, existem pessoas que vivem dessa maneira, né, que querem justificar as suas atitudes tomando assim absurdos, usando absurdos de justificativa. Ah não, mas eu fiz isso porque é que nem a história do homem, do cara que passa aquelas fofocas adiante. Não, mas eu estou falando para você orar, né? Eu já escutei isso, mas enfim, isso não elimina o fato de que o cara está em pecado, está fazendo coisas que não deveria ter feito, né? Então, essa idolatria aqui envolve sensualidade, tá certo? O comer e o beber aqui, interessante que comer e beber também foram das coisas que o próprio Deus, Jeová, ele colocou para o seu povo. Pode fazer algumas, mas dentro do parâmetro dele, tá certo? Mas aqui haviam outras coisas, haviam danças sensuais, um regozijo que envolvia lascívia, carnalidade, ou seja, nada de espiritual aqui, não tinha nada de espiritual. Pois bem, aí nos versículos adiante nós vemos aqui que o pecado de Israel foi revelado, né, a Moisés por Deus. E vamos ver o que está acontecendo então. Vamos lá, do versículo 7, vamos ler até o de número 14. Vamos lá. Então lá no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, olha só a expressão de Deus para Israel, para Moisés, o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, né? Fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são esses, né, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais, versículo 9, né? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Ou seja, esses caras eram de coração duro. Cerviz aqui é dura, cerviz é o pescoço, né? Seria mais ou menos com... É uma expressão que, quer dizer, esses caras são casca grossa, eles não tem jeito. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma
e de ti farei, né, uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, né, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Eu não sei se foi exatamente assim que Moisés falou para Deus, né? Mas ele chegou para Deus: arrepende-te deste mal contra o teu povo, né? É uma afirmação ousada de um homem que tinha intimidade com Deus, que poderia fazer essa colocação aqui. Já vamos entender um pouco o que significa esse arrepender-se, né, de Deus aqui. Versículo 3 ainda diz assim: lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e como as estrelas do céu e toda a terra, né, de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vamos entender esse arrependimento do Senhor aqui. Versículo 7, esse teu povo, né? Interessante que parece que com essas palavras Deus parecia estar deserdando o seu povo, o povo de Israel. A frase poderia ser usada, né, por aqueles transgressores de uma aliança na qual Moisés foi o mediador, sendo por isso, entre aspas, particularmente seus, ou seja, eles eram particularmente de Moisés. Lá no verso de número 9, diz assim que esse povo é obstinado, né, de dura cerviz. Ou seja, é mais ou menos como um boi ou um cavalo que resiste às rédeas e dá pinote e não quer nem saber. Aí no verso de número 10, Deus vai dizer para Moisés, né, eu vou fazer de ti uma grande nação. Olha aqui, que oferta tentadora. Deus coloca o destino de toda uma nação na mão de quem? De Moisés. Para que se lembre de que seu ofício de mediador ali, né, e se ele realmente for digno dessa vocação, isso seria agora verificado. Na verdade, então aqui já antecipo para você, Deus está fazendo um teste com Moisés. E essa atitude por parte de Deus, que colocou a preservação do seu povo, né, ou a destruição do seu povo nas mãos de Moisés, vem com uma promessa que deu lugar, né, a uma liberdade de decisão por parte de Moisés total. Havia uma grande prova aqui para Moisés. E se Moisés, quisesse desistir do seu próprio povo, né, carregado como estava de culpa, porque o povo merecia ser detonado, né? Isso seria preço da sua própria exaltação. Então, se Moisés disse, vamos acabar com esse povo, Deus teria talvez feito. Eu creio nisso firmemente. Tá? E Moisés, a gente percebe que passou no teste, porque ele não permitiu que o povo de Israel viesse a ser detonado, mas aqui ele cumpre o papel de intercessor pelo seu povo. A preservação do povo de Israel, né, foi assim algo muito precioso para Moisés, porque daí, por meio disso, Moisés, se torna realmente esse grande servo, como mais tarde ele é lembrado, como fundador desse novo reino, de uma aliança, né, de um momento especial, de uma aliança, de uma renovação dessa aliança em moldes assim cada vez mais elaborados, e isso é impressionante. O fato é que Moisés, ele foi humilde, ele foi fiel ao Senhor, passou no teste, negou-se a si mesmo, né, vamos assim dizer, e persistiu em orar pelo seu povo ali, o povo de Israel. Aí no verso de número 11, né, Moisés roga pela sua nação. Ele faz como que uma oração de intercessão. Por que Moisés ele faz essa oração de intercessão? Havia 3 motivos. Primeiro, porque era seu povo. Ele fazia parte daquele povo lá. 2, havia, por causa também do grande livramento que o Senhor já tinha operado. Lembra das pragas e tudo mais que aconteceu? Mas principalmente, um terceiro motivo, para que os egípcios não zombassem, né, daquele povo, mal interpretando, quem sabe, os desígnios, os motivos daquela destruição, suposta destruição do povo de Israel. Não, ele os levou para o deserto para acabar com eles lá no deserto. Foi por isso, então,
que ele reivindicou essa promessa que tinha sido feita aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, lembra-te do que te prometesse para eles, né? Arrepende-te dessa palavra que disseste. Eu fico impressionado com essa ousadia de Moisés, né? E no versículo 14, então, vai dizer que Deus se, entre aspas, arrependeu. Disse que Deus, ele se arrependeu não porque ele mudou o seu propósito, mas porque ele o tornou mais aparente, né? Quando, em função de uma mudança do caráter de uma pessoa, Deus então também alterou a sua conduta em relação àquilo que ele estava programado fazer, tá certo? Então Deus, ele mudou, né? Baseado nos propósitos anunciados, e também ele adota agora uma nova atitude em relação ao seu povo. Alguns autores dizem assim que essa profunda ideia espiritual do arrependimento de Deus seria mais ou menos como uma antropopatia. Antropopatia, gente, né? Da dor que sofre o amor de Deus por causa da destruição das suas criaturas. O que é antropopatia? É atribuir sentimentos humanos para deuses. Isso é antropopatia. Ou seja, é mais ou menos como que atribuir como se os Deus, né, ou mesmo objetos, ou mesmo animais, pudessem ter sentimentos como os seres humanos têm. Então, isso aqui mais ou menos está acontecendo aqui. Moisés, né, na sua interpretação das coisas, ele meio que ele interpreta isso como um sentimento da parte de Deus, como algo que Deus está fazendo, tá certo? E essa expressão que adapta nesses caminhos de Deus as nossas mentes, lembrando que os caminhos de Deus, a mente de Deus, ela é infinita. As nossas mentes são muito limitadas, muito finitas. Então, como é que nós podemos compreender aquilo que Deus está fazendo? Impossível. Deus nunca se arrepende como, por exemplo, um homem se arrepende. Eu vi que eu fiz besteira, fiz errado. Não. Deus jamais fará isso e não faz isso. Como se ele tivesse errado, ou se ele fosse fraco de mente. Eu fui pego de surpresa, eu não tinha contado com aquele detalhe, eu não sabia que isso seria desse jeito. Não, Deus não tem esse problema. Ele conhece tudo de antemão, ele sabe exatamente o que é e o que não é. Inclusive, ele sabe exatamente a atitude, a decisão que eu e você vamos tomar. Se vamos seguir a Jesus ou não, ele sabe tudo de antemão. Aliás, ele fez o tempo, ele passeia pelo tempo, para trás, para frente, para o lado. Deus é impressionante, né? Deus, então, quando ele se arrepende, ele altera não o propósito eterno, porque esse jamais mudou, mas o curso dos eventos que antes ele declarou que seria desse jeito, né? Mas por causa das pessoas, por causa do arrependimento, quem sabe, das pessoas, por causa das atitudes das pessoas, Deus vai lá e, né, faz de uma maneira diferente daquilo, né? Mas lembre que as profecias, inclusive, quase sempre elas são condicionais. Se vocês me obedecerem, andarem nos meus caminhos, eu farei isso, isso e aquilo. Se vocês não me obedecerem, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, as profecias, a maioria delas, elas são condicionais. E quando a oração está envolvida, né, quando a nossa conduta é alterada, né, isso também altera a maneira como Deus, né, opera e age e se manifesta entre nós. E Deus sabe, conhece o meu e o seu coração. Como é que está Ele perante esse agir poderoso e maravilhoso do nosso Deus, hein? Como é que está o seu coração? Volta-te a andar de novo nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos terminar com uma oração. Hoje foi um pouquinho mais longo, né? Mas acho que o Senhor, Ele tem propósito com tudo isso que nós estamos aqui conversando e falando. Pai querido, obrigado por esse momento, pela Tua palavra. E obrigado a Deus, porque Tu és um Deus que tu não pensas como homem, tu não ages como homem. E quando aqui a palavra diz que o Senhor se arrependeu, na verdade, esse arrependimento não tem nada a ver com erros, com interpretações erradas, com alguma situação de tomada de surpresa. Não, isso tem a ver sim com o fato de que tu chegas para cada um de nós e diz: faz desse jeito, faça daquele jeito, anda daquele jeito. Porque se tu não andares, eu serei obrigado a fazer isso, te castigar, você vai ter maldições correndo atrás de você. Mas se você andar nos meus caminhos, eu vou abençoar a tua vida.
Esse é o nosso Deus, assim tu és conosco. E eu clamo e peço para que tua bênção seja sobre nós, mas lembrando que somente mediante a obediência que a tua bênção, sim, pode descer e cair sobre nós. Abençoa cada vida que está agora dizendo, Senhor, eu quero andar em obediência, eu quero andar contigo. Abençoa cada uma dessas vidas. Cuida delas, proteja-as, livra-as de todo bem e todo mal. Assim, guarda-nos na tua preciosa mão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem na poderosa paz de Jesus. Amém?